Bom dia, família. Aqui é o canal Cardeal da Colina. Poucas notícias do Vasco, poucas notícias porque o Campeonato Brasileiro deu uma parada, né? Tá todos os estaduais. E aqui nós vamos falar sobre SAF. Falar sobre SAF para entender como é que foi o empréstimo do Vasco e até onde está e aonde está, se está próximo da assinatura ou não da venda do Vasco. Então vamos começar aqui pelo empréstimo que a Crevisa fez para o Vasco de 80 milhões. E eu peguei vários, estudei, eu procurei, né? Saber várias situações do empréstimo, como é que é. Então vou ler aqui, tá? A confusão entre o papel da Crevisa como credora e dona do Vasco é comum, claro que é comum. Mas juridicamente, as posições são opostas. O poder de veto. A Crevisa tem um poder de veto. Se o Vasco quiser vender a SAF para alguém, o Vasco vai ter que perguntar às Crevisas se pode vender para aquela empresa ou não. Vou explicar por quê. Vamos lá. O poder diverso que o poder diverso que tem aqui da Crevisa. Vamos lá, porque o Vasco fez empréstimo é chamado DIP. É um empréstimo normal para todas as empresas que estão em recuperação judicial. O nome é débito in possession. In possession, né? O nome que chama, né? É até estrangeiro. O que é o empréstimo DIP? O Vasco está em recuperação judicial. É chamado de RJ, vamos chamar de RJ. O empréstimo DIP é uma modalidade de crédito feita especialmente para as empresas nessa situação. Como o risco é alto, a lei concede a um emprestador, que é a Crevisa, garantias de privilégio especiais para incentivar o aporte de dinheiro. Então, a lei, né, incentiva a Crevisa a emprestar como? Ao emprestador. Vou te dar garantia, vou te dar prioridade quando tiver o pagamento, porque as empresas têm recuperação judicial, está quase falido, né? Crédito extra concursal. A Crevisa tem prioridade máxima de recebimento, ficando na frente de quase todas as outras dívidas antigas do Vasco. Então, a Crevisa está na frente de todas as empresas para receber esse dinheiro. Veto de proteção do credor. Então, a Crevisa versus direito de dono. Então, vamos lá. O que é veto de proteção do credor? A Crevisa pode vetar uma venda da SAF do Vasco até que ela saiba quem vai comprar, para poder ter a garantia da evolução do dinheiro dela. Vamos lá. O poder diverso da Crevisa não significa que ela manda no dia a dia do futebol ou escolhe jogadores. Ela está vinculada à estabilidade de garantia. Veto, veto societário. O contrato prevê que o Vasco não pode vender o controle da SAF ou realizar mudanças estruturais profundas até junho de 2026 ou até a quitação sem o aval da Crevisa. Então, enquanto o Vasco não quitar, enquanto até junho de 2026, o Vasco não pode vender a SAF para avisando a Crevisa, mostrando a empresa, tudo que tem que passar pela Crevisa. Vocês aceitam que essa empresa seja, tome conta agora do Vasco, que eu venda para essa empresa aqui? Porque a Crevisa tem que ter garantia, se a empresa que vai entrar vai pagar ela também, entendeu? Então, até junho de 2026. Por que até junho de 2026? Se o Vasco não pagar até junho de 2026, a Crevisa tem direito a 10% das ações do Vasco. Vamos lá. Porque isso não é ser dono. O dono, como a 777 era, tem direitos políticos, indica diretores, define orçamento e lucra com a valorização. Então, o dono, ele lucra com a valorização do clube, né? A Crevisa, como credor, apenas diz: eu te emprestei 80 milhões confiando nessa gestão e nessas ações. Se você quiser mudar de dono, eu preciso aprovar para garantir que meu pagamento não corra risco. Então ela fala assim: eu emprestei 80 milhões para você e para você, se você quiser vender a SAF do Vasco, você vai ter que me falar para ver se eu aprovo ou não para garantir meu pagamento. Então, a garantia em ação. Qual foi a garantia? O Vasco deu 10% das ações da SAF para a Crevisa, como garantia. A Crevisa só se tornaria dona dessas ações, desses 10%, se o Vasco não pagar a dívida. Aí, processo de execução de garantia. Bom, então a gente vai passar aqui agora o papel da justiça nesse ponto, quando o Vasco pegou esse dinheiro emprestado. O papel da justiça, diferente de uma venda direta, cada passo desse empréstimo que a Crevisa fez, de homologação judicial, a quarta vara empresarial do Rio de Janeiro monitora o uso do dinheiro que o Vasco pegou emprestado, que deve ser para despesa corrente e salário. Isso reforça que o vínculo é puramente financeiro. A Justiça autorizou o empréstimo porque ele é essencial para a sobrevivência da empresa e não uma alienação do patrimônio disfarçada. Então,
a justiça autorizou e o Vasco pegou o dinheiro emprestado. O poder de veto é uma trava de segurança. A Crevisa não é sócia do Vasco. Ela é uma financiadora que impõe condições para garantir que o controle do clube não mude de mão de forma que prejudique a sua capacidade de receber o direito de voto. Então, a Crevisa só toma conta ali, cara. Se você for vender a SAF, você vai ter que me falar alguma coisa. Entendeu? Então, nós vamos falar aqui agora é, a previsão da assinatura da SAF, tá bom? Vamos lá. A previsão da assinatura da SAF. A expectativa é que conclua oficial da venda ocorra entre março e abril de 2026. Marco Lamaquia, que é o filho do José Lamaquia. Status de contrato. Como é que está o andamento do status de contrato? O processo já passou pelas etapas de auditoria, então dual diligência já foi passado, já está lá na frente. E aprovação dos termos de empréstimo da DIP. A DIP, o empréstimo da DIP que o Vasco fez, a Crevisa já autorizou que o Marco Lamatia pode comprar o Vasco. Ele gostou da empresa. No momento, claro, né? No momento, as partes estão finalizando as cláusulas de governança para a transferência definitiva do controle. Então, está pertinho. Então, entre o final de março e abril, esse contrato está quase certo de já estar assinado e o Vasco vendeu a SAF do Vasco para o Marco Lamaquia. Como parte de acordo, garantia, como parte de acordo que antecede a compra, a Crevisa já possui 10% das ações, como garantia de empréstimo de 80 milhões realizado anteriormente. A assinatura do contrato de compra e venda formalizar a aquisição do controle majoritário. Então, esses 80 milhões vai entrar no cálculo lá e o dono da SAF vai já pagar esses 80 milhões. Após a assinatura, está previsto o aporte inicial de 200 milhões para investimento. Manda assinar, que deve ser final de março para início de abril. Então, já vai fazer um aporte de 200 milhões. Onde vai ser investido esses 200 milhões? Vamos lá. O primeiro aporte, né, que vai estar estimado em 200 milhões, este montante faz parte de um pacote maior investimento. Finalidade do investimento. Vamos lá. Este primeiro aporte não será utilizado para pagar dívidas passadas. Esquece. Esse aporte não é para pagar dívida. Que segue o rito de recuperação judicial, mas sim para operação direta no futebol. A prioridade, vamos lá, prioridade. Reforço do elenco, janela de meio de ano. Preparar o caixa para a janela de transferência em julho de 2026, com foco em contratações de peso para levantar o patamar competitivo. Então, esse aporte de 200 milhões é para contratação de jogadores em julho de 2026. Modernização do CT Moacir Barbosa. Finalização das obras e compra de equipamento de última geração para Departamento de Saúde e Performance. Esses 200 milhões. Fluxo de caixa operacional. Garantir o pagamento rigorosamente em dia de salários e premiações bicho, eliminando qualquer risco de atraso historicamente afetarão o clube. É esses 200 milhões. Categoria da base. Investimento em infraestrutura para os alojamentos, campos utilizados pela divisão de formação. Então, do contexto importante, a escolha do período de março e abril para a conclusão oficial da venda, estrategicamente, pois coincide com o início do Campeonato Brasileiro, que foi antecipado, mas está dentro do cronograma, fica na segunda janela. Então, vale lembrar que este aporte é distinto do empréstimo de 80 milhões. O aporte não tem nada a ver com os 200 milhões, tem nada a ver com os 80 milhões emprestados. A Crevisa emprestou, mas não tem nada a ver com o Marco Lamaquia que está comprando o Vasco da Gama agora. Certo? Então, a gente vem aqui, ó. Então, a previsão de assinatura de março, abril, e já falei da modernização, e conclusão, né? Então, março e abril, pessoal, o Marco Lamaquia deve estar fechando, certeza absoluta, assinando no final de março para início de abril, já está já no final já de assinatura do contrato de compra e vendas, vai ter que ter uma assembleia, a assembleia autoriza e o conselho também já assina também, e aí ele finaliza a compra da SAF do Vasco da Gama. Valeu, galera. Canal Cardeal da Colina. Passando essa informação da SAF para você ficar dentro. Fica atento, tá pertinho já do Vasco ser um dos clubes mais ricos do Brasil. Agora, tá? Brasil não, da América do Sul. Entendeu? Então, Vasco hoje em crescimento. Por isso que está incomodando muito o presidente do rival, está incomodando a CBF, está incomodando todo mundo. Porque o Vasco, quando for vendido agora pelo Marco Lamaquias, meu Deus do céu, está aterrorizando muito o clube. Canal Cardeal da Colina, me segue, aperta o sininho e compartilha geral. Me segue aí, cara. Me segue sim. Valeu? Fui!